Olá, neste vídeo eu pretendo recomendar duas bibliotecas para se trabalhar com PWM e com encoders nesse microcontrolador, tá certo? Que colocam as funções de uma forma um pouco mais organizadas, tá certo? Os arquivos são pwm.h.c e qdc quadrature decoder counter.h e .c, certo? Eles estão nas mesmas pastas onde estão os arquivos main.c e main.h, ok? Olhando o arquivo de cabeçalho de cada um para ver como é que cada um funciona, a gente pode ver que existem algumas estruturas que já te dizem qual canal que está cada pino de PWM dentro do arquivo pwm.h, certo? No caso, como é que a gente lê isso? PWM1 significa que é um PWM do timer 1. Canal é 9, significa que a saída no pino ou no terminal é 9. Outro exemplo, PWM8 CH1 PC6. É um PWM8, é o PWM que está rodando com o timer 8, usando o canal 1, porta PC6, certo? Aqui tem a configuração do alinhamento da contagem, tá? Se o alinhamento é na borda ou no centro. Aqui já tem uma pré-configuração da quantidade de bits que é desejada. Uma estrutura onde você indica a preferência, se você prefere que a biblioteca ajuste a frequência ou se ela dê prioridade para o ajuste da resolução no momento de configurar os valores corretos dos registradores, e uma estrutura macro que engloba todas as estruturas que foram vistas mais acima dentro do arquivo, certo? Com relação às funções, são apenas três: uma função para inicializar o PWM, uma função para configurar para setar o duty cycle e uma função para setar a frequência, certo? Então, como é que a gente configura este PWM? Primeiro, a gente pode utilizar a função de configuração no PWM, coloca aqui na região reservada dentro da função main, certo? O que essa função recebe como parâmetro? Ela recebe um ID como parâmetro, que é o identificador da porta PWM que você está configurando, e ela recebe um parâmetro, uma estrutura com um conjunto de parâmetros preenchidos. Esse ID ele pode ser verificado aqui, certo? O valor padrão para a quantidade máxima de IDs é 2, então isso significa que o maior número de pinos PWM que podem ser configurados por padrão nessa biblioteca é 2. Só que isso pode ser alterado definindo-se essa variável aqui novamente dentro da função, dentro do arquivo setup.h. Então, se eu definir aqui PWM max ID, a mesma definição que tem aqui no arquivo .h do PWM, com um valor diferente, eu vou sobrescrever o valor padrão a partir do valor do arquivo de setup. Então pode-se ver que eu tenho uma macrozinha aqui, uma declaração, uma definição, tanto para o número de PWMs que eu posso configurar, quanto para o número de encoders que eu posso configurar com a biblioteca. No caso, eu estou configurando para 3. Por que isso aqui existe? Porque é preciso alocar recursos de forma estática nessas bibliotecas para poder gerenciar essas duas estruturas, tanto os pinos de PWM quanto os pinos de encoder. E quanto mais pinos de PWM ou de encoder são utilizados, mais memória a biblioteca utiliza, tá? E como isso é alocado de forma estática, é necessário definir a quantidade de periféricos que serão utilizados antes da execução. Então, no caso, a gente define que vamos utilizar 3 pinos de PWM e que a gente vai utilizar 3 interfaces para encoder, certo?
declarando-se e alterando-se aqui dentro do setup.h, não é necessário fazer alterações nos arquivos .h, tanto do encoder quanto do PWM. Tá? Agora, com relação à inicialização, eu posso definir o ID, certo? O ID deve ser mínimo 0, máximo o valor que foi declarado no setup.h. Então, eu preciso declarar agora o meu conjunto de parâmetros do PWM. Eu vou declarar aqui a variável, eu vou chamar de PWM Parameters e vou começar a preencher esses parâmetros com os valores necessários. Por exemplo, qual é o canal que eu vou utilizar? Eu posso pegar aqui no meu exemplo e usar o PE9, o mesmo do exemplo anterior. O próximo parâmetro que eu vou preencher é o Duty Cycle. Com relação ao Duty Cycle, como é que eu devo preenchê-lo? O Duty Cycle é uma variável tipo float, certo? E segundo essa função aqui, é um número que pode variar entre 0 e 100. Então eu posso configurar aqui o meu Duty Cycle igual a 50. E ele seria equivalente a 50% do Duty Cycle na forma de onda. Frequência. Aqui eu posso configurar um valor desejado para a frequência, por exemplo 15 kHz. O valor tem que estar em Hz. O próximo parâmetro é o modo do PWM, tá? Ctrl click. O que corresponde a esse modo? É uma variável do tipo PWM Mode, Ctrl clique de novo, e eu vou ver se o sinal é do tipo alinhado ou não. Então vou usar aqui o valor padrão, tá? Que é o que geralmente se ensina na internet, nas escolas e tal, que é o padrão que a gente viu nos slides. Alinhado em borda. Preferência. A preferência é um tipo PWM preferência e diz respeito a se deseja se priorizar a configuração da frequência ou do ciclo ou da resolução do PWM. Para este caso eu vou escolher resolução, tá? Então a resolução vai estar correta quando a configuração for terminada, enquanto que a frequência vai estar em algum valor próximo, tão próximo quanto possível do valor solicitado. Agora vamos ver qual é o próximo parâmetro. Resolução. A resolução em bits, ela pode ser configurada como um dos elementos dessa lista aqui, PWM Resolution. Ctrl clique em cima do termo, eu posso ver 8, 10, 12, 14 até 16 bits de resolução. Tá? Lembrando que nem sempre vai ser possível aliar a resolução com a frequência. E a biblioteca não te diz qual é o valor exato que foi configurado para a resolução ou para a frequência. Então, se você utilizar aquelas fórmulas que foram passadas no vídeo anterior, você pode ter uma ideia de como é que os recursos vão ser alocados aqui dentro. Eu vou configurar aqui com 10 bits, só um exemplo. E esse foi o último parâmetro. Deixa eu só confirmar. Se eu apertar ponto aqui, ele vai me mostrar a lista. Canal, ciclo de trabalho, frequência, modo, preferência, resolução. Pronto.
Agora eu só preciso passar a estrutura com as configurações e está configurado o PWM com ciclo de trabalho de 50%. Se eu desejar alterar o ciclo de trabalho em tempo de execução, eu posso usar essa função aqui, pwm setDUT. Como é que eu faço isso? No ponto em que se deseja realizar a alteração do ciclo de trabalho, eu posso simplesmente colar essa função aqui, indicar qual é o ID, ou seja, qual é o canal PWM que eu quero alterar, e escrever aqui o Duty Cycle desejado, no caso 25%. E se eu quiser configurar um segundo PWM? É só eu preencher novamente essa estrutura com as configurações desejadas, certo? Por exemplo, vamos escolher um canal diferente, vamos escolher aqui canal PWM13, canal 1, tá? No pino PA6. Vamos manter o mesmo Duty Cycle, vamos manter a mesma frequência, manter as outras configurações equivalentes, e depois a gente chama novamente a função de inicialização e indica um ID diferente. Já que estamos configurando um PWM diferente, um ID diferente. Se eu quiser alterar o Duty Cycle desse segundo PWM, eu preciso indicar o ID dele e indicar aqui o Duty Cycle que é desejado. Como eu estou com entradas do tipo ponto flutuante, é interessante colocar o ponto zero no final, para ele interpretar o valor da forma, para o compilador interpretar o valor da forma correta. E com relação ao encoder, de forma similar ao PWM, nós temos aqui uma lista com todas as portas disponíveis de encoder, certo? Alguns tipos de configuração para os terminais de GPIO, algumas configurações de resolução elétrica, certo? Se vai ter o multiplicador por 1, o multiplicador por 2 ou o multiplicador por 4. Isso aqui diretamente relacionado a se a contagem é baseada na borda de transição de apenas um sinal, na borda de transição de 2 sinais ou nas 4 bordas de transição. E aqui a estrutura completa que engloba todas as configurações anteriores. Então, como é que a gente configura o encoder? A gente pode pegar essa função aqui, usá-la para inicializar. A gente pode definir um ID. O ID mínimo é 0, o ID máximo foi configurado lá no setup.h, é 2, tá? De 0 a 2 você tem 3 dados de encoder configurado. A gente precisa definir a estrutura como uma variável. Deixa eu ver só qual é o tipo da estrutura que eu preciso definir. Aqui descer parameters. Ok. E agora é preencher os campos dessa listinha aqui. Qual é a porta que eu vou configurar? Como aqui é só um exemplo, eu posso configurar qualquer porta. Mas veja aqui, ó, que DC1 usando o timer 1, certo? Nas portas PE9 e PE11. Só que a gente já usou o PE9 para o PWM, no exemplo, então a gente não pode usar mais por encoder. Eu posso usar QDC2 no PA5 e no PB3. PA5 e PB3 não foram utilizados ainda. Eu posso copiar e colar aqui embaixo como a minha opção. Qual é o próximo parâmetro? Cola, aperto o ponto, ele me mostra a lista. Pull config. Isso aqui é a configuração do driver do GPIO, certo? Se eu vou botar resistor de pull-up ou não, essas coisas. Para esse exemplo aqui, eu vou botar um resistor de pull-up.
Não significa que em todo projeto de encoder você vai usar esse resistor. Terceiro parâmetro e o último é a resolução. Tá? Olhando aqui as opções de resolução, eu vou usar o X4. E está configurado aqui meu sinal de minha porta de encoder. Se eu quiser configurar uma segunda porta de encoder, eu posso vir aqui e trocar a interface. Trocando a interface, eu posso usar aqui o QDC do timer 3, PA6 e PA7. Não, eu já usei o PA6 no PWM, então eu tenho que buscar outra porta, PB4 e PB5. E está configurado. A gente tem que mudar o ID, já que o ID é único para cada porta, tá? E como é que eu faço a leitura do encoder? Voltando aqui para o arquivo .h, eu posso ver que eu só tenho duas funções, uma para inicialização e uma para leitura, tá? Para fazer a leitura, no ponto do código onde se deseja que a leitura seja realizada, eu entro aqui com o ID referente à porta do encoder que foi configurada, e eu entro com uma variável onde deve ser armazenado o número de pulsos, e a variável deve ser do tipo int32. Então eu só preciso vir aqui em cima, declarar uma variável, que eu chamei de pulsos do encoder, QDC pulsos. E com i comercial na frente, já que a função pede um ponteiro, tá? Se eu quiser ler da segunda porta do encoder, é só trocar o ID aqui de 0 para 1, e a variável aqui pode ser a mesma onde eu vou salvar, ou pode ser uma variável diferente. Eu posso compilar o código agora e verificar que não houveram nem erros nem warnings no código.